Jesus, Pai Senhor Jesus, meus queridos. Vamos ler aqui essa passagem aqui, meus irmãos, que está nesse livro que é o Grande Conflito. E por acaso aqui está falando sobre o dia de sábado, né? Hoje sendo sábado, né? Hoje é dia 31, né? 31/8/2024. Ele está falando aqui a restauração, né? Vamos aqui falar do Senhor aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha nos encher dessa presença gloriosa, maravilhosa. Que o Senhor venha dar entendimento para nós, sabedoria, né? Tá falando dia de sábado, irmãos, aquele povo guardava o sábado. E até hoje, quem puder, né, irmãos, tratar o sábado com grande respeito. Porque a palavra do Senhor, ela não mudou. Não é mesmo? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Quem pode, né? Os judeus guardam o sábado, o pessoal que tem uma religião, que cria assim, não olha mais pro antigo, né? Pro antigamente, né? Abraão, Moisés, né? Lá no começo da Bíblia, da palavra do Senhor, eles guardam o sábado, né? São poucos, né? São muitos, vezes são poucos, não pode ser mais, né? A gente tratar esse sábado com respeito, né? A restauração. Isaías predisse a reforma do sábado nos últimos dias. Assim diz o Senhor: mantenham a prática e pratique o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim, o homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. E o estrangeiro que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor, prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e de se apegarem, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhe darei alegria em minha casa de oração. Isaías 56, 1, 2, 6, 7. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Então aqui está fazendo uma promessa para aquelas pessoas que guardam o sábado, né, irmãos? Hoje em dia as pessoas trabalham sábado, domingo, praticamente todos os dias. Mas fazer uma reverência ao Senhor, uma reverência mais ao Senhor. De alguma coisa, de algumas coisas, sabe? Reverenciar, né? Quem pode, né? Se a pessoa puder, todos nós podemos, né, irmão? Reverenciar um pouco ao Senhor, né? Buscar mais, orar mais, ser mais grato, né? Somos todos os dias, mas ser mais, agradecer mais ao Senhor por todas as coisas, pela graça dele, que ele nos enche de luz. O Senhor ele vai nos guardando, irmão, na frente, atrás, em cima, embaixo, da direita, da esquerda. O Senhor está sempre nos guardando nossa casa, nossa família. E nós podemos fazer isso, nós podemos sim, né? Dar mais atenção para o Senhor. Todo dia, sim, todo dia. Todo dia é importante, todo dia. Mas o Senhor não mudou, Deus não mudou. Muitas coisas vêm mudando, mas Deus não mudou. Mas nós podemos também adorar mais ao Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí tá falando assim também. Essas palavras se aplicam à era cristã, conforme revela o contexto. Palavra do soberano do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirem ainda outros, aqueles que já foram reunidos. No versículo 8. Essa passagem prefigura a reunião evangélica do gentil, quando os servos de Deus tiveram pregado as boas novas a todas as nações. O Senhor ordena: sele a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. O quarto mandamento contém o selo da lei de Deus. Somente esse mandamento, desde todos os 10, inclui tanto o nome quanto o título de legislador. Quando o poder papal tentou mudar o sábado, esse selo foi
removido da lei. Deus chama os discípulos de Jesus para restaurar o selo por meio da exaltação do sábado, como memorial do Criador e sinal da sua autoridade. Deus ordena, né? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Isaías 58, 1. Aquele a quem o sábado chama de meu povo, aqueles a quem o Senhor chama de meu povo, necessitam saber que estão transgredindo a lei divina, mesmo pensando estar fazendo o que é correto em seu serviço a Deus. No entanto, a repreensão solene daquele que sonda os corações mostra que estão passando por cima de seus mandamentos divinos. Assim, o profeta mostra qual é a lei que abandonaram. Os seus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações e será chamado reparador de brecha e restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Isaías 58, 12 ao 14. Né? Tá falando aqui, tá chamando para um concerto dessa parte, que nesse dia a pessoa se dedique ao Senhor. Quem puder, né? Quem sentir no coração, se dedique de fazer mais para Deus, ficar mais consagrando ao Senhor, né? Se você ficar falando coisas top, você não vai ficar fazendo isso, vai evitar, né? Fazer isso nesse dia, para agradar mais ao Senhor, né? As brechas na lei de Deus foram feitas quando o poder romano mudou o sábado, mas chegou o tempo de resgatá-las. Adão guardou o sábado em sua inocência no Éden. Continuou a guardá-lo depois que, caído, porém arrependido, foi expulso do jardim. Todos os patriarcas de Abel a Noé e de Abraão a Jacó guardaram o sábado. Quando o Senhor libertou Israel do Egito, ele proclamou sua lei para a nação emergente. Né? E tá falando aqui que quando a gente não obedece uma lei de Deus, a gente abre uma brecha em nós. Nós abrimos uma brecha, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui tá falando assim, a palavra do Senhor, né? Muitos não concordam com isso, mas tá falando assim, né? Estou lendo aqui nesse livro que chama O Grande Conflito, né? Ellen G. White. Uma saga milenar e o seu final surpreendente. Surpreendente, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, vamos aqui. Esse livro é um livro gratuito que meu marido trouxe pra mim. Aqui, tá? Ó, um dia sempre lembrado. Vamos aqui mais. Engraçado que esse sábado Deus deu aqui. Eu tava lendo, irmãos. Peguei aqui pra mim ler, eu gosto. Aí pensei, vou ler com meus irmãos, tá? Da restauração. Talvez a gente tenha algo que a gente quer resolver na nossa vida e a gente não consegue resolver. Talvez a gente fazer algo pra Deus. Ah, Xanamanás. Oh, Xanamanás, Surimianda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus se agrada quando nós olhamos para Ele, para a vontade dEle. Nós estamos nesse mundo aqui que já passou tanto tempo, muitas coisas não dá pra gente fazer, irmãos, pra gente obedecer, às vezes não dá. Mas a gente pode fazer da maneira que dá, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não é punitivo.
Deus, ele conhece nosso coração, ele sabe do que vai no nosso coração. A nossa vontade, quando nós queremos algo, temos vontade de algo, Deus vai possibilitando para nós. Quando a gente menos espera, acontece as coisas, porque Deus, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que vai no nosso coração, ele sabe do nosso desejo, da nossa vontade, né? Daquilo que a gente tem realmente, que é o que a gente realmente quer fazer pro Senhor, né? E ele, né, ele vem nos dar a vitória, ele nos recompensa. Tá aqui, ó. Um dia sempre lembrado. Naquele dia, até hoje, o sábado tem sido guardado. Embora o homem do pecado tenha obtido êxito em pisotear o dia santo de Deus, cristãos fiéis, escondidos em lugares secretos, prestaram sua homenagem. Desde a Reforma, alguns indivíduos de todas as gerações têm guardado os 7 dias, né? Muitos têm guardado o 7 dia escondido, né, irmãos? Tem a só se consagrado escondido para muitos nem saber, nem perceber. Porque tem lugares que tudo não pode, né? Graças a Deus que nós temos muita liberdade aqui onde nós estamos, mas tem lugar que não é assim, né? Essa verdade encontra em Apocalipse 14, em contexto com o Evangelho eterno. Distinguiram a Igreja de Cristo por ocasião da sua vinda. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqueles que receberam a luz em relação ao santuário e à lei de Deus se encheram de alegria quando viram a harmonia da verdade. Queriam que todos os cristãos tivessem a luz, mas muitos se afirmaram seguir a Cristo. Não aceitaram as verdades que estavam em descompasso com o mundo. Quando ouviram as justificativas para o sábado, vários disseram: sempre guardamos o domingo. Nossos pais o guardaram. E muitos bons cristãos morreram felizes enquanto observavam esse dia. A graça de um novo sábado nos colocaria fora de harmonia com o mundo. O que um pequeno grupo guardador do sábado é capaz de realizar contra o mundo inteiro que guarda o domingo? Foi por meio de argumento como este que os judeus justificaram a ressurreição de Cristo. De maneira semelhante, alguns romanos, na época de Lutero, argumentaram que cristão verdadeiro haviam morrido na fé. Por isso, essa religião era suficiente. Esse tipo de raciocínio bloqueia o caminho do avanço da fé. Muitos argumentaram que a guarda do domingo era um costume disseminado pela igreja havia séculos. Contrariando este argumento, outros demonstravam que o sábado e sua observância eram ainda mais antigo, tão antigo quanto o próprio mundo, estabelecido pelo ancião de dias. Quando não conseguiam encontrar nenhum apoio bíblico, muitos questionavam: por que nossos grandes homens não entendem essa questão do sábado? Poucos acreditam como vocês. Não pode ser que apenas vocês estejam certos e todas as pessoas cultas estejam equivocadas. Para refutar argumento como este, bastava citar as Escrituras e mostrar como o Senhor havia
lidado com seu povo, com todas as eras, com seu povo em todas as eras. O motivo para ele não escolher pessoas eruditas e de posição com mais frequência é que elas confiam em seu credo e sistema teológico, sem seguir necessidade de que Deus as ensine, sem sentir necessidade que Deus as ensine. Então, quer dizer que as pessoas, elas não sentem necessidade que Deus ensine. Então, elas não escutam o ensinamento do Senhor. Eles não escutam o mandamento do Senhor, porque elas se acham maiores que o Senhor. Então, elas não escutam a vontade de Deus. Elas passaram por cima da vontade do Senhor, né? Que coisa, né? Rema canta, não quer que Deus ensine o que é bom, né? Rema xarabaraias. Às vezes, o Senhor chama pessoas que têm pouca educação formal para pregar a verdade. Ele as escolhe não por serem incultas, mas por não serem autossuficientes demais para que o Senhor as ensine. Sua humildade e a obediência as tornam grande. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, às vezes o Senhor pega pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Não todas as vezes, né? Mas às vezes o Senhor faz isso, que é porque essas pessoas não vão ficar questionando contra a vontade do Senhor, né, meus irmãos? Nós vemos muito mesmo isso. Tem tantas coisas tão lindas pela terra que Deus faz. Às vezes pessoas lá num lugar tão distante, num sertão, num lugar tão assim que às vezes as pessoas não têm nada assim de conhecimento, mas lá também Deus está lá. E Deus mostra para essas pessoas o melhor jeito, o melhor caminho, a melhor maneira de ser. Essas pessoas aceitam bem a palavra do Senhor. Porque muitas vezes o orgulho não entrou ainda, né? O orgulho de querer ser, de querer saber sempre mais, né? De se contaminar às vezes por aqueles que têm um poder, né? Talvez a pessoa tenha um poder e oferece algo e a pessoa se contamina, se deixa levar, né? Por isso, né? Lembrei agora de Balaão, né? Que Balaão sabia que ele tinha que abençoar o povo lá, Israel lá, o povo. Mas ele, quando viu, né, tanta luxo, tanta coisa daquele outro povo, ele já quis se corromper, né? Se corromper por causa das coisas, né? Ele não quis ser humilde, até que chegou lá, até que o burrinho viu o anjo, ele não conseguiu nem ter esse entendimento para ver, né, meus irmãos? Isso que o Senhor está falando para nós, da gente não se deixar corromper pelas coisas que nós vemos, pra gente sempre se voltar para dentro de nós, fazer o que Deus quer para nós. Aleluia, Jesus. Nós bem sabemos o que é bom e o que é ruim. Muitas pessoas às vezes preferem o que é ruim pensando em tirar vantagem das coisas, mas não sabe que nossa maior vantagem, nossa maior alegria, nossa maior coisa é a sabedoria que Deus nos dá, a inteligência que vem de Deus, o ensinamento sincero e verdadeiro, né? A ciência de Deus na nossa vida. E vamos aqui continuar. A história do antigo Israel é uma ilustração vivida da experiência passada dos fiéis. Deus conduziu o seu povo no movimento, né? Nesse movimento que acredita que se deve guardar o sábado. Assim como guiou o povo de Israel para fora do Egito. Se todos aqueles que trabalharam junto e com tanto afinco em 1844 tivessem aceitado a mensagem do terceiro anjo e a proclamado no poder do Espírito Santo, há anos a terra teria sido advertida e Cristo teria voltado para redimir seu povo. Né? É um advento, né? Teria acontecido esse grande advento, né? Glória a Deus. Ele canta. Xalabalaias. Mas Deus, ele fica dando oportunidade, né, irmãos? Para nós melhorar.
Deus fica dando oportunidade para nós sermos pessoas melhores, mais amorosas, mas que coloca Deus na frente, que deixa o orgulho de lado, né? Aí aqui continua, irmã. Fé e coragem. Não era da vontade de Deus que Israel peregrinasse por 40 anos no deserto. Ele queria conduzi-lo diretamente para Canaã e estabelecê-lo lá como um povo santo e feliz. Contudo, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Hebreus 3:19. Da mesma forma, não era da vontade de Deus adiar tanto a vinda de Cristo e fazer seu povo permanecer por tantos anos neste mundo, né, de tanto sofrimento, de tanto pecado, de tanta dor, né, irmãos? Não é a vontade do Senhor isso. Em misericórdia a este mundo, Jesus tem adiado sua vinda, para que os pecados ouçam a advertência e encontrem abrigo antes de Deus derramar sua ira. Né, irmãos, que nós devemos perdoar, amar, ser grato, aprender a ser grato, não querer pagar o mal, né? Sempre fez mal e a gente pagar com mal. Não, às vezes alguém pisa no nosso pé e a gente tira o pé, né? Nós perdoamos, né, irmãos? Glória a Deus. Hoje, assim como em eras passadas, a exposição da verdade desperta oposição com más intenção. Muitos atacam o caráter e os motivos daqueles que defendem verdades impopulares. Elias era chamado de perturbador de Israel. Jeremias de traidor. Paulo era chamado de profano no templo. Desde então até agora, aqueles que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como rebeldes, hereges ou causadores de divisões. Aleluia, Jesus, né? Muitos que vêm falar aquilo que Deus passa, aquilo que vem ser sincero diante do Senhor, eles são como que se fala. As pessoas não dão valor, né? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade de Deus, né? Muitos não querem, não é como eu e você. São muitos que não querem ouvir a verdade realmente de Deus. Elas querem viver da maneira que elas querem. Elas não querem nos ouvir, elas não querem ouvir a palavra de Deus. Se a gente for falar alguma coisa ou se trazer alguma coisa para elas, elas não querem. Elas se incomodam, não querem ouvir sobre Deus, querem ouvir sobre tudo menos Deus. Mas nós, graças a Deus, né, irmãos, Deus tem amolecido o nosso coração, né, que Deus venha amolecer mais pra gente ter mais sede da vontade de Deus, né, irmão, e não desistir da nossa fé, em nome de Senhor Jesus. A profissão de fé feita por cristãos verdadeiros e mártires, exemplo de santidade e firme integridade, inspira coragem naqueles que agora são chamados a se posicionar como testemunhas para Deus. O servo de Deus recebe hoje a ordem de gritar alto, não se contenha. Quer dizer, essa ordem de levantar a voz como trombeta. Você tem essa ordem de Deus para você ser o que Deus quer que você seja, de você falar a verdade de Deus, ou você ser um exemplo das coisas de Deus. Isso Deus deu para nós sermos, né, irmãos? Nós levarmos a palavra do Senhor onde for, ou se nós não podemos levar essa palavra, mas que a pessoa vem, olha para você e vê um testemunho que Deus está contigo, que Deus está conosco, né? Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Filhos do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os, se xerebecanta, em meu nome. Aqui está em Isaías 58:1 e em Ezequiel 33:7, né?
O Senhor está nos chamando para nós. Irmãos, muitos não conhecem a verdade de Deus. Muitos estão se perdendo, achando que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus isso, aquilo. Não é. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Quando mais, irmãos, quando o mal vem, porque Deus permitiu, muitas vezes nós plantamos o mal. Nós recebemos a nossa plantação, que nós temos que saber que Deus ama todos nós. Deus ama todos nós, irmãos. Mas se nós andar fazendo coisas erradas com o nosso irmão, irmãos, nós estamos fazendo com... Deus está nessa pessoa também. Deus está em todos nós temos que tratar todos com amor. Sem querer ficar fazendo diferença de pessoas, né? Sempre tratar com amor, porque Deus ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Qual que é o pecado? A gente blasfemar contra a expressão de Deus, blasfemar contra Deus, né? Se afastar de Deus, querer deixar o nosso orgulho, né? Porque o maior perigo nosso, irmãos, é o nosso orgulho. Que nós podemos ter um pouco de orgulho, mas o ego faz a gente se afastar de Deus. Porque a gente deixa de ouvir Deus quando Deus fala para nós se calar. Muitas vezes quando Deus fala para nós respeitar, amar o próximo, ser grato, muitas vezes nós não queremos isso. Nós deixamos o ego tomar conta de nós, né? E aqui tá falando também, o grande obstáculo para a aceitação da verdade é que ela envolve inconveniências e crítica. Esse é o único argumento quanto à verdade, que aquele que a defende nunca conseguiram refutar. Os verdadeiros seguidores de Cristo não esperam a verdade se tornar popular. Eles aceitam a cruz, concordam com Paulo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão conduzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, segundo Coríntios 4,17. E assim como Moisés consideram sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Hebreus 11:26. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, a glória eterna é muito maior do que todos os tesouros do Egito. Oh, aleluia. Devemos escolher o certo porque é certo. Devemos escolher o certo porque é certo e deixar as consequências com Deus. O mundo deve suas grandes reformas a pessoas de princípio, fé e ousadia. A obra de reforma para esse tempo deve ser levada adiante por indivíduos assim. Por indivíduos, meus irmãos, que crê realmente que Deus nos guarda. Irmãos, que é um prazer estar na presença do Senhor. E o Senhor alcança para nós todas as coisas. Aquilo que você deseja, aquilo que vai no seu coração. Irmão, aquilo que é bom para você e que é bom para o outro. Porque se você ficar desejando coisas que é bom para você, mas vai prejudicar o outro, o Senhor não se agrada disso, né? Porque o outro também é filho de Deus, todos nós somos. Lamanassori me canta. E o Senhor dá oportunidade para nós nos redimirmos na presença do Senhor. O Senhor me canta, Xana me canta. Deus dá a oportunidade de nós sairmos do erro e vir para a luz, sair das trevas e vir para a luz. Deus é a luz. Obedecer a Deus é maravilhoso. Muitas vezes, irmãos, não é fácil, muitas vezes. Muitas vezes não, né? Porque você vai ter que fazer o quê? Deixar o ego, deixar o orgulho para praticar. Então, há muitos que não querem fazer isso. Não, porque fiz isso para mim, vou fazer também, porque isso, porque aquilo. Não quer olhar para Deus. E sendo que Jesus estando lá na cruz, mesmo lá na cruz, as pessoas fazendo injustiça contra o Senhor, ele falou: perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então nós também temos que perdoar, né? Muitas vezes nós passamos por cima, irmãos, mas quando nós caímos em si de novo, irmãos, nós vamos perdoar o nosso irmão, perdoar nós mesmos, né? Nos amar, ser grato, procurar amar. E expressa o seu amor com você. Porque quanto mais você amar você, você vai amar o outro, né? Porque somos todos um. Que Deus abençoe. Gratidão pela sua presença até aqui, meus irmãos.
esquece de curtir e compartilhar. Gratidão você que curtiu e compartilhou. E até a próxima, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Gratidão pela sua presença. Gratidão.